pai alcoólatra. Então, eu tive uma infância bem difícil. Uma infância que eu tive muito medo, eu vivia com muito medo, eu cresci com muito medo de tudo. E assim, aos 15 anos de idade, eu tive síndrome do pânico, eu não conseguia andar de ônibus sozinha, eu tinha N coisas. Precisei de tratamento e isso acabou. Quando foi aos 18 anos, isso voltou, já estava namorando Samir. E ele presenciou tudo isso. Voltou a síndrome do pânico, voltou a depressão e tratamento. Eu tinha medo de tudo, absolutamente tudo. E assim, irmãos, é muito medo, é muito ruim você sentir medo. A pior coisa que tem é o sentimento de medo. E esse medo me paralisou. Eu perdi muitas oportunidades na vida por conta do medo. O medo me impediu de seguir em frente na área profissional. O medo provocou uma separação no meu casamento. Eu tinha medo de ficar dentro de casa. Eu tinha medo de ficar do lado de fora. Eu tinha medo de andar de ônibus. Eu tinha medo de absolutamente tudo. Eu tinha medo da minha filha pequena, eu em casa com minha filha, e se acontecer alguma coisa com minha filha, eu estar sozinha, não poder socorrer. Como é que vai ser? Então eu temia por aquilo. Aos 15 anos de idade, eu lembro que eu tive uma crise de medo, que eu fiquei dura, totalmente dura. Minhas mãos tortas, toda torta. E o medo que eu falo não é um medo comum, porque existe aquele medo que é um medo comum, que é preciso a gente ter. Tem um medo que nos defende de alguma coisa. Ah, eu não vou pular de paraquedas. Isso é um medo normal, você tem medo. Agora, eu não, eu tinha o espírito do medo. Aquele espírito ruim do medo que andava comigo 24 horas por dia, que eu não conseguia dormir. Ele me atrapalhava a dormir, ele atrapalhou a minha vida em todas as áreas. Em todas as áreas. E quando eu me separei, né, eu conheci alguns, foi quando o espírito do medo, o espírito ruim me levou ao fundo do poço. Essa história eu não vou alongar aqui, senão a gente vai chegar 1h da manhã, né? Mas assim, me levou ao fundo do poço. Eu conheci pessoas evangélicas, amigos evangélicos, que me ensinou a caminhar. E eu comecei a ver muita gente. Eu olhava para as pessoas e eu olhava para elas e imaginava por que elas não sentem aquilo que eu sinto. Porque elas dormem e eu não consigo dormir. Por que eu tenho medo de viver? Essa vida é tão boa, essa vida é tão maravilhosa. Por que eu tenho medo? Eu passei mais tempo da minha vida tendo medo até hoje do que não tendo medo. Eu tenho 51 anos. Eu conheci Jesus com 32 anos. Então eu passei mais tempo com medo do que sem medo. Porque desde criança eu tinha medo. Porque eu dormia agarrada aos 6 anos de idade ao bujão de gás. Porque meu pai chegava alcoolizado em casa, dizendo que ia colocar fogo na casa com todo mundo dentro. Então eu vivi mais tempo da minha vida com medo do que sem o medo. Mas não era o medo normal, era o espírito do medo, o espírito maligno que acompanha junto com o medo. E quando eu conheci a Cristo e eu olhava aquilo tudo em volta, eu falei, gente, eu tenho uma filha maravilhosa, normal, alegre. Qual o motivo? Tudo bem, eu estou separada, mas eu tenho saúde, mas qual o motivo? Eu estava procurando doença. Porque o medo, o espírito do medo traz doença. Então eu procurei doença para a minha vida, porque eu procurei medicamento para tomar, sendo uma jovem. Eu procurei, eu fiz eletro, e deu problema no eletro, devido a todo o medo que eu vivi. E eu comecei a pensar, e eu quando conheci o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero mais esse sentimento ruim.
Se o Senhor é Deus, eu quero um milagre. Assim como todo mundo vive, sem medo, eu quero poder viver sem medo, porque dá muito medo viver com medo. Eu tinha pavor do medo. Eu tinha pavor quando escurecia. Dava 5:30 da tarde, eu já ficava apavorada. As pessoas que viveram muito do meu lado sabem disso. Só quem viveu do meu lado ali, lado a lado, sabe tudo que eu passei. E ali, eu não queria passar aquilo para minha filha. Eu falei, não, minha filha vai ser diferente de mim. E ela, muitas vezes, ela com medo, queimou a luz do quarto uma vez e ela queria buscar algo no quarto. E ela foi para buscar, quando ela acendeu a luz, não acendeu, estava queimada. E ela falou, mãe, vamos lá comigo que eu estou com medo. Eu falei, não. Eu repreendo essa palavra de medo agora na sua vida em nome de Jesus. Você não vai ser igual a mim, você não vai crescer com esse espírito do medo. Você vai agora lá no quarto, mesmo sem luz, porque lá não tem nada. Lá tem o Espírito Santo de Deus. É aqui que habita o Espírito Santo de Deus na minha casa. Agora eu só aceito o Espírito Santo de Deus. Porque o que não é de Deus vai ficar da porta para fora. E eu falei, você vai lá agora. E ela virou para mim e falou assim, não, mãe, por favor, não. Eu peguei, irmãos, eu peguei o chinelo e falei, você vai lá agora, você vai enfrentar seu medo. Ou você vai ter medo do escuro ou do chinelo. Mas você vai ter que enfrentar o medo. Dos dois lados. Você vai lá porque você é corajosa, porque eu não queria que ela crescesse igual a mim. E ela foi. Ela foi lá no escuro, ela pegou o que ela pegou, eu falei, e aí? Ela é, mãe, não tem nada. Muito bem, não tem nada. E eu fui crescer, eu fui fazendo ela crescer forte, diferente de mim. Eu falei, você vai ser diferente de mim, você tem que ser corajosa. E o tempo foi passando e eu fui orando, Senhor, eu não quero isso dentro de mim. E eu comecei a buscar. Eu fui para monte, eu me ajoelhava. Esse penúltimo louvor do Espírito Santo, ele foi a minha oração por muito tempo, porque eu já não tinha mais palavra para orar. Eu não tinha mais palavra para pedir a Deus para tirar aqueles sentimentos de dentro de mim. E aquilo foi acabando. E eu nem fui percebendo muito que aquilo foi acabando. E eu passei, quando eu me mudei, aluguei um apartamento para mim e a Samiri, fui morar sozinha com ela. E quando eu falei para minha mãe que eu ia morar sozinha com ela, minha mãe, não é possível, não é você não vai ter coragem. Eu falei, vou porque o Senhor me fez uma nova criatura. Aleluia. E aí eu falei assim, mãe, eu vou fazer um curso de técnico de enfermagem. E a minha mãe falou assim, você aguentar fazer curso de técnico de enfermagem, entrar em hospital? Duvido, você pode até fazer, mas você não vai conseguir, minha filha. Eu falei assim, mãe, eu vou conseguir, porque agora eu tenho o Espírito do Senhor que habita em mim. Eu fiz o curso de enfermagem, eu não entrava no hospital para visitar ninguém, gente. Porque eu tinha medo de hospital, eu tinha medo de fora do hospital, eu tinha medo de cemitério, eu tinha medo de ver gente morta, eu tinha medo disso, eu tinha medo de tudo. E eu passei a fazer o técnico de enfermagem. Quando eu fui para a prática, eu vi tudo e não senti um medo. Eu ia para casa, eu dormia sozinha, coisa que eu nunca fiz. E eu pude, assim, ver o milagre de Deus acontecer na minha vida, porque é muito bom. Eu falei assim, é muito bom o Senhor te servir. Porque só a gente viver liberta, principalmente de um sentimento, de um espírito maligno que é esse tal de medo. Glória a Deus. E isso que eu estava falando com o Bruno na quarta-feira, nossa, eu ainda nunca falei para ninguém, né, das coisas que eu vivi. E eu queria muito que um dia você, era ele, né, levasse essa palavra para as pessoas, porque eu escutei muito isso. Não, você é capaz, o Senhor te liberta, o Senhor te liberta. Mas como o Senhor me liberta? Não, o Senhor te liberta, o Senhor te liberta. E eu ajoelhava toda noite, de madrugada eu acordava, ajoelhava. E tinha tempo assim, quando eu acordava com medo e tremendo muito, porque a sensação do medo te traz ansiedade, te traz
pedia para Deus me tirar aquilo, me tira aquilo. Muitas das vezes eu ligava para Michele, ligava para Jane. Olha, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. E elas oravam comigo no telefone. Eu falava, não, não aceito, eu não vou para o hospital. Eu não aceito. Eu estou servindo a Deus, eu estou seguindo, tentando seguir. Lógico que pecador a gente sempre é, né? A gente sempre peca. Mas eu falava, não aceito. E elas me oravam ali e aquilo. E quando a gente estava orando, aquilo tudo ali passava. Então assim, você via que era maligno, porque o sentimento, no momento da oração passar, não é normal. Isso é coisa... Esse é o espírito do medo. Eu ajoelhada com o telefone na mão, elas orando, e eu ali, e aquilo tudo passava. Sem um medicamento para dormir, e aquilo foi acontecendo. E aquele medo de... Hoje, Sami, se trabalhar, Sami já trabalhou 24 horas, e eu já fiquei lá na Rua J dormindo sozinha. E minha mãe fica, minha filha, você quer mais preocupada comigo do que eu mesmo? Minha mãe é assim, eu mesma. Se minha filha, você quer que eu vá dormir com você? Não, mãe. Você não está com medo de ficar nessa casa, não? Eu falei, não. Porque os anjos do Senhor estão acampados aqui. Se eu não acreditar naquilo que eu leio na Bíblia, naquilo que eu prego para uma pessoa, para que eu vou servir esse Deus? O Deus que me curou, então ele não me curou. Se eu precisar de gente aqui, o Deus não me curou. E eu sei que Deus me curou. E aquele medo, lógico que hoje existe uma preocupação. Preocupação é diferente do espírito do medo. Falando do espírito do medo, aquele espírito que deixa a gente, que sente tudo de ruim ao mesmo tempo. Né? Aquela ansiedade, a carne treme, o coração acelera, a gente fica torta, porque a minha mão se tortava. Então, eu acho assim que Deus, Ele estava me chamando e eu não estava ouvindo. Ele me chamava e eu não ouvia. Porque eu teimei muito. Eu fui teimosa também, né? Deus me chamava e eu não acreditava. Não, algumas coisas aconteceram que depois, né, eu vou ter oportunidade também de falar. E Deus me chamava e falava, não, Senhor, não é para mim. E eu ia lá e fazia tudo de novo, mas o medo voltava. E o medo ia e aquele espírito de medo voltava. Um dia, quando eu me entreguei totalmente e falei, Senhor, a minha vida é tua. Eu entrego esse espírito de medo que vai sair de mim, em nome de Jesus. E eu não vou temer mais mal algum na minha casa, na minha vida. E eu passei a orar, e eu passei a jejuar por aquilo. Eu passei a buscar em monte por aquilo. Passei a buscar irmãos que me ajudaram muito em oração para poder tirar aquele sentimento de mim. E hoje eu posso dizer que daquele espírito de medo eu fui liberta. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu fui liberta. Hoje eu durmo em casa sozinha. Hoje eu não preciso de medicamento para medo. Hoje nunca mais eu fiquei... Eu sentia tanto medo que meu coração disparava, eu queria sair correndo de casa, pelo quintal afora, que eu não sabia nem para onde eu ia. Eu corria até o portão, eu corria até a varanda, porque eu estava tremendo, eu queria botar aquele tremor para fora, aquele espírito terrível que estava me possuindo para fora, e eu ficava desesperada com aquilo, e aquilo não queria mais para a minha vida. E quando eu decidi a dar um basta naquilo, a falar, Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, eu não vou temer mais, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo. E quando Deus está do nosso lado, irmão, vocês nem imaginam. A gente se ajoelhar, fechar os olhos e falar com Deus, você às vezes nem precisa de palavras. Se as suas lágrimas rolarem, ali o Senhor já entende o motivo das nossas lágrimas. Porque muitas vezes foi assim que eu orei. Eu colocava meu rosto no pó e não falava uma palavra com Deus. Eu só chorava. As minhas lágrimas só rolavam. Ali era a minha oração com Deus. As minhas
pedi, do que eu imaginei. O Senhor, eu não tinha nem segundo grau, nem hoje é o ensino médio completo. E eu fui lá, eu fiz o ensino, eu perdi o medo por causa do medo. Eu não tinha por causa do medo. E eu perdi o medo, eu corri atrás, eu fiz o segundo grau, eu fiz técnico de enfermagem, eu fiz a faculdade, eu saía da faculdade às vezes 11 horas da noite, sozinha, vinha para casa. Então assim, eu fiz uma faculdade, eu cheguei onde eu cheguei quando eu fui liberta do medo. Porque enquanto eu tinha o medo, ele me paralisava. O Espírito de Deus, o Espírito do medo, ele me paralisava. Eu não conseguia enxergar felicidade em nada ao meu redor. Eu não conseguia enxergar uma felicidade porque que aquela pessoa estava feliz. Muita gente, nem da família, eu acho que está até surpreso de eu estar falando, porque muita gente não acompanhava. Porque é assim, enquanto a gente está no meio de todo mundo, a gente está rindo, mas só a gente sabe o que a gente está sentindo. E quem está muito perto da gente, muito próximo, como era o caso de Sami, da minha mãe, da minha irmã, né? E estava muito próximo. E ali, eu vencendo o medo, eu consegui vencer muitos obstáculos que estavam na minha frente. Mesmo estando mais velha, eu consegui fazer tudo aquilo que eu queria fazer em jovem, que o medo me atrapalhou. Tudo aquilo que eu queria fazer, que o medo, que esse espírito maligno do medo atrapalha a gente fazer, atrapalha a gente ser feliz, atrapalha a gente ver a vida maravilhosa como a vida é, porque às vezes a gente perde o tempo, o espírito do medo, e a gente não consegue viver, a gente envelhece com o espírito do medo, mas a gente não consegue envelhecer colocando o joelho no chão e clamando a Deus, e jejuando, e buscando a Deus, e pedindo para que Ele retire aquele espírito de medo que está em nós. Porque é muito fácil a gente viver com o espírito do medo. Por que é fácil a gente viver com o espírito do medo? Se é tão fácil, gente, é muito fácil a gente viver com Deus. Gente, é uma alegria, é uma vida que vocês não têm. Eu sempre costumo falar assim, olha, eu tenho vontade, sabe de quê? Às vezes, eu falo isso comigo. Às vezes eu falo assim, ó, eu tenho vontade de quê? De abrir a cabeça da pessoa e colocar tudo aquilo que eu quero que elas sintam, aquilo que eu estou sentindo. Mas eu não posso fazer. Mas Deus pode. Então eu quero falar para vocês que em qualquer situação, seja o espírito do medo, da vergonha, da timidez, eu não sei que tipo de medo ou de espírito ruim tem atrapalhado a caminhada de cada um aqui. Cada um tem o teu interno. Mas assim, é muito bom, gente, se vocês se ajoelharem, clamarem, colocar o rosto no pó, não precisa nem falar. As suas lágrimas, Deus sabe o que é. Deus conhece cada pensamento, cada coração. Deus só está querendo uma atitude. Aquela atitude que eu tive há 20 anos atrás, Deus está querendo de nós. E Ele cura. Eu sou prova, eu só quero falar que eu sou prova viva disso. Eu não estou contando o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com ciclano, não estou contando o que aconteceu com Pedro, com os discípulos de Jesus, quando temeram, porque eles temeram também. Eles tiveram medo também de muitas coisas. Eu não estou falando deles, porque eu acho que se eu começar a falar deles, vai falar, poxa, foi coisas que aconteceu lá atrás, foi milagres que muitas vezes, né, a gente só crê, porque a gente vive pela fé, a gente vive daquilo que a gente crê, mas eu estou falando daquilo que aconteceu
unção do Senhor, ele tem que sair. E naquele momento, ele com fé, ele tinha que sair. Então ele saía. E eu comecei a perceber, nossa, a oração faz isso. O clamor faz isso. E eu passei a fazer isso direto. Eu comecei a buscar em monte. Eu falei, Senhor, eu quero a minha libertação. Eu quero a minha cura. Eu quero sentir aquela alegria que todo mundo sente. E eu comecei a buscar. E devido a esse medo todo, né? Eu tive meu neto deu um probleminha e ele fica até hoje. Até hoje eu faço eletro todo ano e ele está lá, aquele probleminha está lá. Devido a tudo aquilo que eu passei. Né? Mas assim, está lá. Mas Deus está comigo. E eu creio. E assim, os problemas que foi desenvolvido foi pela... Hoje, foi pela... Né, que muitos podem saber que, bom, você toma medicamento para isso, para aquilo. Não, foi por causa da minha boca mesmo. Né? Não tem um ditado, peixe morre pela boca? Então, eu procurei. Agora, aquele probleminha está lá. E está lá até hoje, há mais de 20 anos. Que hoje o médico fala, ó, isso daí, você vai ficar com 80, 90 anos com esse problema. Ele não te causa mais mal nenhum. Mas eu fui liberta. E o que me libertou foi joelho no chão, cara no pó. O que foi eu subir para o monte, clamar, pedir, Senhor, eu quero minha cura, ir lá me ajoelhar e clamar sem cessar. Foi isso que me curou. Hoje eu fico sozinha em casa assim. Hoje eu fico sim com o Gael, sem aquele medo que eu tinha quando eu ficava com minha filha. Ai, Senhor, se acontecer alguma coisa com ela, tá aqui. Ai, eu tinha pavor de ficar com ela sozinha. Quando o Samir trabalhava 24 horas, eu tinha que pegar ela e ir para a casa da minha mãe. Porque eu não conseguia ficar com ela sozinha. Porque o medo me paralisava a curtir a minha filha. O espírito do medo me paralisou a curtir as melhores coisas da vida. Assim, a curtir coisas que eu mais queria fazer. E ele me paralisou. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, eu fui curada desde o momento que eu falei, Senhor, eu quero a minha cura, eu quero a minha libertação. E eu comecei a buscar. Então, se cada um aqui que estiver aqui, eu hoje ainda luto muito por algumas coisas, né? Que a gente sempre tem coisas que a gente tem que clamar, tem que estar buscando. Lógico que a gente está liberto de todas as coisas, mas a gente está sempre ali pedindo a Deus por tudo. E eu falo para cada um de vocês, se vocês têm algo que preocupa, se vocês têm algo dentro de vocês que atrapalha a caminhada, que atrapalha ser feliz, qualquer preocupação, qualquer espírito, que seja qual for, não só o medo, mas eu estou falando do medo porque foi o meu caso, qualquer outro, gente, clame ao Senhor, Ele é a única cura. Não existe medicamento, já tomei muitos. Não existe medicamento, não existe médico, não existe hospitais, não existe. Não existe. Para esse tipo de espírito não existe. O que existe é o clamor, é a vontade de estar perto de Deus, é a oração, é a fé. Então clame, coloque o joelho no chão, clame, queira estar mais perto do Senhor. Eu aceitei sim o Senhor Jesus. Eu fui batizada, foi de repente, tudo na minha vida muito de repente. Eu fui batizada assim, avó. E essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não me arrependo nem um pouco dessa escolha. Foi a melhor escolha que eu fiz para a minha vida. Deus tem, assim, me mostrado cada vez mais, me mostrado coisas. Às vezes a gente passa por um vale, mas Deus está me mostrando ali que em cada vale Ele está comigo. Cada vale Ele vem e fala alguma coisa. Às vezes a gente tenta até murmurar sozinha, assim por dentro, mas vem o Espírito de Deus e fala no seu coração. Porque é assim que Ele faz. Quando a gente está ali, seguindo a Deus, lê um trechinho da Bíblia, se vocês puderem, todos os dias.
amigo de Deus. Porque quando a gente é amigo de Deus, a gente conversa como se estivesse conversando assim, ó. Eu converso com Deus lavando louça, eu converso com Deus parado, eu converso com Deus o dia inteiro. Parece que Ele está andando do meu lado e às vezes parece que eu estou mexendo com a boca sozinha andando na rua, porque eu estou falando com Ele. Então se torne amigo de Deus. Queira sentir essa presença que é tão maravilhosa. Sentir. E a gente só sente isso buscando. A gente só sente isso orando. Eu estou falando por experiência própria. Eu não estou falando de coisas que eu vi. Eu estou falando de coisas que eu vivi. E esse milagre que aconteceu na minha vida, eu creio que vai acontecer na vida de cada um que está aqui hoje. Que eu sei que vai com fé, que vai pedir, que vai clamar, que vai buscar, que vai ter essa cura. Porque a cura é a coisa mais maravilhosa que tem. Um dia eu fiz, eu não sei a passagem, Bruno, que pega um algodãozinho, alguém da Bíblia pega um algodão e coloca no tempo. Quando eu li isso, eu estava com medo, peguei a Bíblia e li essa passagem. Eu falei, Senhor, então o Senhor vai molhar algodão para mim também. Se eu molhar algodão para ele, vai ter que molhar algodão para mim. Eu peguei um maço de algodão lá de casa, peguei e deixei em cima do telhado. Falei, mãe, ele tem que amanhecer no tempo do verão, tem que amanhecer encharcado para mim também. Mas não é desse jeito que Deus trabalha. Não é desse jeito. Não adianta forçar eu, não. Eu era birrenta. O Senhor fez isso comigo, o Senhor vai ver também o que eu vou fazer. E no dia seguinte estava eu lá. Só fazendo besteira. O Senhor fez isso comigo? O Senhor permitiu, porque todo mundo fala que é permissão sua. O Senhor vai ver. E aí Deus ia lá e você é minha. Você é minha. Até que um dia eu me rendi. E quando eu me rendi, gente, é muito bom. É muito bom. Não tem nem como eu explicar. Eu só sei falar que é muito bom. É muito bom. Então, se Deus fez grandes coisas na minha vida, eu era uma dona de casa, não tinha perspectiva de nada na minha vida, somente de ser uma simples dona de casa. Depois eu consegui um serviço de faxineira, lavava mesmo, escada de prédio, chão de prédio, e eu consegui chegar, hoje eu sou farmacêutica, porque lógico que eu consegui isso muitos anos depois, mas foi assim, o medo me paralisou, o espírito do medo me paralisou. Não deixe esse espírito que está dentro, pode estar dentro de algumas pessoas aqui, paralisar vocês de viverem uma vida de alegria, uma vida boa, uma vida com Deus. Olha o que está ao seu redor. Ao seu redor, Deus, nas pequenas coisas, Deus te faz feliz. Deus te faz feliz quando te dá um filho com saúde. Deus te faz feliz quando você tem saúde, quando seu companheiro ou companheira tem saúde, está do teu lado, quando você pode contar com eles. Deus te fez feliz quando dá nossos netos com saúde, que a gente pode ver correr, brincar, que muitos não têm essa alegria. Muitos não têm nem seu filho correndo, mas está alegre, está feliz. Nós podemos ver a felicidade nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. É só a gente olhar. A gente pode ver a nossa felicidade no passarinho que está voando e falar, caramba, Deus fez aquilo ali. Olha a natureza. Nas pequenas coisas que estão do nosso lado, na nossa comida, no nosso café da manhã, no nosso acordar, no nosso despertar. Muitas pessoas não conseguem despertar e a gente desperta e já está triste. Mas a gente conseguiu despertar. A gente conseguiu despertar, a gente está bem, a gente está em pé, está com saúde. E assim, é pequenas coisas. Deus só quer que a gente olhe para as pequenas coisas e saiba agradecer. Agradecer e tirar todo o espírito ruim que atormenta a nossa vida, que atormenta a nossa casa, porque eu passei a falar mesmo. Quando eu chegava em casa, eu morava num quintal que tinha centro espírita, e eu falava, agora vocês vão ficar aí. E eu falava mesmo, porque Deus me deu um espírito de ousadia, de autoridade. Eu falava, agora
vocês podem até comandar. Porque eu morava lá em cima da casa da minha mãe. Então o quintal não é meu. Mas aqui dentro da minha casa, sou eu e Deus. Deus é